E começando a revisão do episódio 8 de Boruto. Antes de tudo, desculpem pela minha voz, eu estou me curando de um resfriado que eu tive nesse fim de semana. Então minha voz realmente está nasalada, está bem zoada. E como eu não sei quando eu vou melhorar completamente, eu decidi fazer a revisão do jeito que dava para não atrasar, né? Tá aí, eu espero que essa voz não incomode ninguém, né? Faz parte. O episódio já começa com uma cena bem inesperada, pelo menos pra mim. Vemos alguém que é claramente o Toneri olhando para as estrelas, duas estrelas que parecem Alpha e Beta Centauro, e dizendo palavras enigmáticas, quase como se estivesse fazendo uma profecia com base nas estrelas. Então, tal personagem misterioso descrito no final da Light Novel era o Toneri no final das contas. O que ele diz é basicamente a mesma coisa, e sinceramente eu não esperava vê-lo agora. Tanto que eu nunca cogitei que o tal personagem seria o Toneri. Até bateu uma certa decepção aqui, pois eu esperava um Otsutsuki novo, mas que seja. Bom, e continuando, vemos Boruto e seus amigos num momento mais casual, vendo um filme, indo para uma lanchonete, até que eles entram num assunto envolvendo o Hokage, o Naruto. E aqui vemos que o Boruto realmente conhece o lado não tão glamuroso do Naruto, o lado trapalhão que já conhecemos muito bem e que ele não mostra enquanto exerce a função de Hokage. Afinal, ele tem que manter sua postura séria de líder, né? O que já começa a desenvolver toda a aversão que o Boruto tem pelo Naruto durante o filme. Não é só uma questão de ausência paterna. O Boruto enxerga o Naruto como um homem patético e desregrado, alguém que ele não deseja se tornar. Para falar a verdade, o Boruto só vai conhecer o lado heróico do Naruto, o que fez com que ele fosse admirado por todos, no final do segundo ato do filme. Nesse momento, o Boruto apenas enxerga o que há de mais negativo no Naruto. Enfim, após mais alguns diálogos com Shikadai e pensar muito sobre o que já aconteceu envolvendo esse chakra misterioso, atrás de respostas, mas infelizmente sem sucesso, o Boruto sente fome e vai até uma loja de conveniências. Lá ele encontra o Shikadai e em seguida o Mitsuki chega repentinamente. Eles discutem sobre a possibilidade do Boruto ter despertado o Byakugan, até que Mitsuki e Shikadai sugerem ao Boruto que consiga mais informações sobre o Byakugan, mas ele parece meio relutante, como se tivesse medo de seu avô. Após voltar para casa, o Boruto ainda se mostra meio inseguro, ele não sabe se aquilo era realmente um Byakugan e tem medo de estar errado. Até que ele acaba sonhando com o Toneri em um lugar que parece ser o castelo do próprio Toneri, só que em ruínas. Interpretando um pouco o que vimos no início do episódio e todas essas metáforas ditas pelo Toneri, duas estrelas brilhando no começo e ele dizendo o destino das estrelas, eu diria que existem duas estrelas. O Boruto carrega a estrela da esperança, se bem que isso pode ter outro significado dependendo do contexto, e a outra estrela seria o oposto da esperança, o desespero, ou mesmo algo similar à esperança, como fé ou amor, que nesse caso seria carregada pelo Kawaki, que certamente não é um vilão malvadão. Acredito que ele acabe com a Era dos Ninjas achando que está fazendo correto. Até imagino que quando o Momoshiki fala que os olhos do Boruto tirariam tudo dele, ele não estava se referindo a eles como uma maldição, mas ao destino que eles carregam, o preço desse destino. Boruto pode se tornar o herói que salvará o mundo, mas o preço disso é que ele perderá várias pessoas que ele ama durante sua jornada. E eu não sei quanto a vocês, mas me parece que essa tal destruição tem algo a ver com o Nue. O Boruto tem até uma visão do Nue enquanto o Toneri fala, o que pra mim já indica que o Nue é uma espécie de Kushiuzi, de servo de Otsutskis ou entidades superiores ao Momoshiki, já que o olho do Boruto não teve função alguma na luta contra o Momoshiki. Se esse olho terá uma grande função nessa destruição que está por vir, provavelmente será contra um outro inimigo que não seja o Momoshiki. Afinal, meus amigos, o Kawaki recebe um selo e a gente sabe que esse selo só pode ter sido dado por outro Otsutsuki. Então, outro Otsutsuki vai aparecer em algum momento dessa história.
Enfim, no dia seguinte o Boruto acorda com seu Byakugan ativado, confirma que ele realmente tem um Byakugan e a partir daí começa a agir como aquele personagem do filme, se achando o máximo e falando besteira. Pois bem, quando Naruto volta para casa, dá de cara com o Boruto se gabando de que havia despertado um incrível poder. No início ele até acha que o Boruto roubou o pergaminho dos Kinjutsu selados, fazendo uma referência ao próprio Naruto no Classic. Mas na verdade o Boruto revela que havia despertado o Byakugan, o que deixa todos pasmos, pois aqui é revelado que o Byakugan precisa de um treinamento intensivo antes de ser manifestado, o que explica o motivo dos Hyugas, diferente de outros clãs, serem treinados desde pequenos. E é claro, Naruto começa a duvidar do Boruto, pois ele sabe que o Boruto nunca fez esse tipo de treinamento, mas não descarta a possibilidade, pois há casos como o da Himawari, em que o Byakugan desperta do nada. Isso incomoda o Boruto, ele acha que o Naruto não confia nele. Eu até entendo que apesar do Naruto estar tomando a decisão mais realista e correta nessa situação, isso deve ser muito decepcionante do ponto de vista do Boruto. Ele sabe o que viu, ele sabe que está falando a verdade, mas não tem um único voto de confiança de sua própria família. Bom, e chegando ao final do episódio, o Hiasha explica ao Boruto o que já tinha sido dito anteriormente sobre o Byakugan, mas com alguns novos detalhes, como o fato de que nem todo Hyuga consegue despertar o Byakugan, e que nem todos os que despertam o Byakugan conseguem dominá-lo. E o episódio termina com Hiashi decidindo testar o Boruto e conferindo pessoalmente se ele realmente possui o Byakugan. Agora, terminando o vídeo, finalmente todo esse mistério envolvendo o olho do Boruto, o chakra misterioso e o Nue deu um passo adiante. Estamos começando a descobrir um pouco mais sobre o que seria esse olho do Boruto, além de alguns detalhes bem interessantes sobre o próprio Byakugan que não conhecíamos anteriormente, como o fato dele precisar de treinamento intensivo para ser ativado. Diferente do que muitos acreditavam anteriormente, o Byakugan não é uma habilidade inerente a todo Hyuga. Isso foi uma suposição que as pessoas colocaram na cabeça e começaram a tratar como verdade. Nunca foi dito que um Hyuga já nasce podendo ativar o Byakugan a hora que quiser. Mas como é explicado no próprio episódio, existem raros casos onde o Byakugan simplesmente desperta do nada, como é o caso da Himawari. Certamente não teremos uma resposta sobre o que exatamente é esse olho do Boruto, afinal isso tem que ser explicado no mangá, mas eu espero que tenhamos pelo menos algumas pistas, mesmo que sejam coisas desconexas, que só vão fazer algum sentido mais pra frente. Mas por enquanto podemos ter uma certeza, o olho do Boruto não é um Byakugan comum, mesmo que no mangá ele continue com a aparência de um Byakugan como qualquer outro. O que vimos neste episódio não pode ser ignorado no futuro. Eu acredito que tenha algum lance sobre um Byakugan especial que aparece uma vez a cada tantos milênios ou algo do tipo, já que o Byakugan da Himawari é um Byakugan comum. Então isso não tem a ver com o fato do Boruto ser um híbrido de Uzumaki e Hyuga. Agora indo a um dos pontos principais desse episódio que vale muito a pena comentar, que foi a aparição do Toneri. Na verdade, uma bela surpresa. Ver o Toneri agora era a última coisa que eu estava esperando, se bem que o Kishi já estava cogitando a ideia de introduzir o Toneri na história de Boruto, tanto que originalmente ele teria uma participação no filme do Boruto, mas infelizmente essa ideia acabou sendo descartada por falta de tempo. E para quem conhece o meu canal há mais tempo, sabe que para mim a introdução do Toneri era uma questão de tempo, principalmente se o Mitsuki tem alguma coisa a ver com ele. E esse episódio mostra que o conteúdo do The Last não foi esquecido, e que provavelmente o Toneri será um personagem importante no futuro, seja como um mentor do Boruto, ensinando a ele como dominar o Dojutsu, ou como uma ajuda numa possível crise, uma possível batalha contra os Otsutsuki remanescentes, já que ele é um descendente mais direto desse clã. Para falar a verdade, o Hamura se tornou o líder dos Otsutsuki trazidos pela Kaguya depois que ela morreu, entre aspas, depois que ela virou o Jubi. Lembrando que aquela historinha contada no anime não existe.
A versão contada no Databook 4 é completamente diferente. A Kaguya veio junto com todo um clã. Então é de se esperar que o Toneri tenha um grande conhecimento sobre os Otsukis originais e provavelmente será de grande ajuda contra eles. Só que isso nos traz um problema. Se o Toneri está sendo introduzido na história, significa que o conteúdo do The Last precisa ser recontado. Lembrem-se que anime, mangá e filme são mídias completamente diferentes. Eles precisam mostrar a origem do Toneri, a primeira vez que ele apareceu nessa história. No anime isso deve levar uns 6 episódios, ok. Mas o problema é no mangá, onde uma releitura do The Last pode levar meses e o mimimi do fandom será forte. Uma boa opção seria um resumo dos acontecimentos ou volumes sendo lançados em paralelo ao mangá do Boruto. Assim o ritmo do mangá não seria afetado. O The Last pode ser facilmente recontado em um volume. A releitura do filme do Boruto só demorou porque eles realmente seguraram o conteúdo do filme. Bom, então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Desculpem pela minha voz aqui meio zoada nas raladas de gripe, mas é o jeito, né? Agora eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.